vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre os 3 procedimentos que a gente faz no bumbum com o PMMA. Três procedimentos, né? Já falei quais são: celulite e flacidez, depressão trocantérica e depois a questão de volume, certo? Em todos os procedimentos a gente faz uma anestesia local, né? Tem lá um certo incômodo, mas que não é nada também do outro mundo, e em todos eles a gente usa o PMMA. O que muda é onde a gente vai aplicar e a concentração do produto que a gente vai usar. Celulite e flacidez, a gente faz um mar de estímulo de colágeno na região onde fica a celulite, que é entre a pele ali e o tecido, que é no tecido gorduroso ali, entre a pele e o músculo, certo? Feito esse mar de estímulo de colágeno, a gente descola aquela região, faz a questão da subcisão, né? A região já vai estar anestesiada, a gente vai lá dentro, por dentro, com a agulhinha e descola a celulite. Muito legal o procedimento, você já tem aquela melhora imediata, né? Só do fato de você descolar a celulite já dá aquela melhorada imediata, e a gente faz aquele mar de estímulo de colágeno, que produz colágeno naquela região e acaba preenchendo aquela região, deixando o bumbum bem mais lisinho. Então, na celulite e flacidez, é aplicado no tecido subcutâneo, no tecido gorduroso, entre a pele e o músculo, é ali que fica o produto, que fica o PMMA. Como a quantidade de produto do PMMA que a gente usa é menor do que a quantidade que a gente usa, pelo menos, por exemplo, quando a gente vai fazer volume, que a gente acaba usando uma quantidade grande, esse é um procedimento que ele tem um valor um pouco menor, porque a gente usa muito menos consumível. O outro procedimento seria a questão do preenchimento para volume, para dar volume para trás. Nesse procedimento, o PMMA é aplicado dentro do músculo e a gente acaba usando quantidades um pouco maiores, porque a gente precisa de dar projeção naquele bumbum. Como você usa um pouco mais de preenchedor, você acaba tendo um gasto maior de consumível e aí é um procedimento que tem um maior valor agregado. E a depressão trocantérica, aquele fundinho na lateral do bumbum, a quantidade de produto usada é intermediária, também aplica no plano de tecido gorduroso e daí o valor é um valor intermediário, sendo que em todos eles, conforme eu falei, tem aquele incômodozinho, aquela dorzinha na parte da anestesia e depois o procedimento em si não é ó que delícia, mas é também bem tolerável, os pacientes todos aqui na clínica fazem, muito tranquilo, ninguém ainda precisou de ir no psiquiatra tratar nenhum tipo de trauma em relação ao procedimento. Como então dividir esse procedimento, né? Ele é cobrado por áreas, né? Celulite, flacidez, bumbum, X, quero posterior de coxa também, Y, preenchimento, V, depressão trocantérica, W, cada região é cobrada de uma forma. Só mandar um WhatsApp para nossos secretários, elas sempre mandam valores, forma de pagamento e tudo bonitinho de quanto é cobrado por cada região. E ele também pode ser feito e frequentemente por sessões. Como assim sessões, doutor? Vamos lá. Para muitas alterações, apenas uma sessão já resolve. Por exemplo, celulite e flacidez. A pessoa não tem muito. Normalmente, com uma sessão, você já dá uma boa amenizada, mesmo que não saia 100%, o paciente já fica satisfeito. Mas a minha bunda é pura celulite e flacidez. Nesses pacientes que têm muita flacidez e muita celulite, normalmente é comum que a gente precise de mais de uma sessão. O que o paciente melhorou com a primeira sessão não dá ré, é definitivo, né? Mas o paciente ele pode fazer sessões posteriores se ele assim desejar. A mesma coisa, volume, por exemplo, é um preenchedor definitivo. Então, se eu botar volume demais de cara e o paciente achar que ficou muito grande o bumbum, não tem como eu tirar. Então, a gente põe uma quantidade, né? Não é feito tão aos pouquinhos assim, mas a gente põe uma boa quantidade, mas uma quantidade que a gente sabe que não vai ficar exagerado. O paciente gostou, já está satisfeito? Ótimo. Doutor, gostei e tal, achei que ficou legal, mas eu queria um pouquinho mais. Ele vai lá e paga um pouquinho mais, que a gente põe um pouquinho mais de bumbum. É cobrado por volume, né? Então, o paciente botou 100 ml, ele paga X. Ele botou 200 ml, ele paga 2X. E a gente vai botando paulatinamente até que o paciente fique completamente satisfeito. Então, bumbum, volume, pode resolver tudo com uma sessão? Pode, muitos pacientes com uma só. Pode ter que precisar de 2, 3? Acontece, depende do desejo do paciente, de como é que está o bumbum, de quanto volume o paciente quer para ficar do jeito que ele gostaria, certo? Doutor, e quanto tempo para a gente ver o resultado definitivo? Isso é uma coisa muito importante.
logo que o paciente faz o procedimento, ele já tem aquele resultado imediato que é bem legal. O paciente faz uma celulite, só de descolar a celulite, botar o estimulador de colágeno embaixo já fica bacana. Ou o paciente faz o preenchedor definitivo, né? Só de botar já dá aquele pan já fica um resultado legal. Então, assim, no pós-imediato, o paciente já tem um resultado legal. Como o produto atua muito como um estimulador de colágeno, é comum que no primeiro mês, o cara, primeiros 15 dias, fica inchadinho, fica lindo, depois aquilo dá uma murchada, e aí depois, a partir do segundo mês, aquilo vai voltando a crescer de novo, porque o colágeno que está sendo estimulado está sendo produzido, até que o paciente tenha um resultado final por volta ali do terceiro até quarto mês do pós-procedimento. Então, resultado imediato, filé. Ao final do primeiro mês costuma dar uma murchadinha e depois no terceiro, quarto mês de pós-procedimento você tem um resultado final, joia? E é por isso mesmo que quando o paciente quer fazer outra sessão, eu gosto de esperar ali por volta de uns 3 até uns 4 meses para o paciente que gostaria de fazer uma outra sessão, porque senão ele pode fazer ela desnecessariamente. Tipo, o cara está no segundo mês, ainda não produziu tudo de colágeno que ia produzir, já faz outra sessão e o colágeno seria produzido e ele não precisaria. Então, normalmente aguarda ali uns 3, 4 meses entre as sessões dos procedimentos, que é o tempo que o colágeno que está sendo estimulado leva para ser produzido. Detalhe muito interessante, doutor, a gente consegue, né, assim, existe diferença entre os pacientes, assim, do resultado? Existe, né? Existe, porque depende muito do biotipo do paciente e depende muito do tanto do colágeno que o organismo do paciente produz. Então, assim, você dá o mesmo estímulo para todo mundo, mas alguns organismos produzem um pouco mais de colágeno do que outros. Por exemplo, quando a gente faz indivíduo moreno, indivíduo negro, tende a produzir um pouco mais de colágeno do que no indivíduo mais branquinho. Isso não é uma regra absoluta, mas de uma forma geral, funciona assim.